Olá, o Fala Câmara atualiza em multiplataforma pela rádio e pela TV Câmara Bauru o andamento das questões parlamentares que nem sempre estão no plenário em todos os detalhes. Por isso nós conversamos hoje aqui com o confinamento, cada um em seu estúdio, com o devido cuidado em relação à aglomeração, higiene, e por isso o vereador Ubiratã Sanches está no estúdio da TV Câmara e eu no estúdio da Rádio Câmara para o distanciamento, seguir as regras à risca para a gente poder atualizar as suas atuações parlamentares. Tem dois assuntos importantes. Obrigado por nos receber, Ubiratã. Eu que agradeço, Nelson, é sempre um prazer. Mira, você tratou durante várias sessões, reuniões aqui internas das comissões e também em audiências públicas em relação à preocupação dos devedores. Inclusive, para quem acompanha na íntegra, na página da TV Câmara, todas as intervenções, inclusive da Comissão Especial de Inquérito, que trata da questão do plano de abastecimento da cidade, uma preocupação com atualizar os devedores do DAI. Que informações iniciais você conseguiu levantar junto ao departamento? Bom, primeiramente, Nelson, o fato da gente fazer parte da comissão também e participar das audiências da SEI, do DAI, do Plano de Águas, ou melhor dizendo, provocou em nós essa intenção de buscarmos mais informações para entendermos como é que está sendo gerido esse plano diretor de águas. Fizemos através do mecanismo que nós temos aqui na Câmara, que é o artigo 18, e solicitamos uma carteira de devedores do DAI. Porque para a gente é muito mais fácil você já encontrar o recurso que já está na cidade e mecanismos para poder recebê-lo, do que esperar talvez uma verba parlamentar, uma emenda parlamentar. Então esse foi de fato o motivo real para que a gente pudesse ter como e de onde levantar certos recursos. O DAI nos encaminhou essa lista de devedores, eu tenho aqui em mãos, inclusive quero sempre frisar que a lista não é pública, é uma lista privada. Nós temos um compromisso de dar privacidade aos dados, porque a intenção tanto do gabinete como da SEI não é expor o nome de ninguém, expor a vida de ninguém, e muito menos os débitos, o constrangimento das pessoas. Nós queríamos, na verdade, encontrar um mecanismo para receber esse dinheiro. E os primeiros 100 devedores que nós encontramos na lista que nos foi encaminhada, o valor chega a 39.511.000 e uns quebradinhos de valor a ser recebido pelo DAI. É uma quantia considerável, é uma quantia que pode resolver muitos problemas, tanto de saúde quanto de água, aqui na nossa cidade. E a ideia, já que o DAI não tem um sistema de cobrança, a nossa ideia era fazer exatamente esse fornecimento de dados e talvez buscar de uma forma terceirizada o serviço de cobrança desses valores. Com certeza você deve concordar comigo e os nossos ouvintes também, e aqueles que nos assistem, que um aporte na cidade, no caixa do município, principalmente do DAI, de 39 milhões de reais, é um valor considerável. Imaginando que não recebamos todos esses números, até mesmo um abatimento considerável traria para o município um recurso que está aqui, não precisa ser buscado fora da cidade, apenas utilizando mecanismos para que a gente pudesse fazer a recuperação desse crédito. Então, os nomes são muitos e nós pegamos apenas os 100 primeiros devedores. Se os 100 primeiros devedores têm um volume de cobrança em andamento do Departamento de Água e Esgoto de cerca de 39 milhões de reais, para quem nos ouve e assiste ter uma ideia, você tem do orçamento de 2020 uma arrecadação do DAI, exceto a questão da pandemia, de 145 milhões de reais. Ou seja, estamos falando em mais de 20% da arrecadação anual quando precisa recursos no plano diretor que está sendo discutido na SEI. Exatamente. E foi até bom você citar isso, porque são apenas os 100 maiores. Nós temos os menores também, temos os médios, temos todos os devedores. Então, se apenas os 100 primeiros já apontaram esse valor, você imagina a carteira toda de cobrança. Então, foi nesse sentido que nós levantamos esses dados
e procuramos o presidente do DAI e também a prefeita para expor a situação de que não há hoje mecanismos que possam fazer com que essas cobranças sejam efetivadas. Algumas dessas maiores cobranças, elas pertencem já ao estágio de execução fiscal, ou seja, cobrança judicial pelo Departamento de Água e Esgoto. Há discussões antigas em andamento sobre questões de quem faz perfuração de poço artesiano próprio, e muito desse volume também é de demanda natural, infelizmente, do dia a dia, de questão social. Que foi possível se discutir dessas questões com o DAI? Outra conversa que nós tivemos com o presidente do DAI é que muitas dessas dívidas estão no endereço. Estando no endereço, fica muito mais complicado de você receber este valor. Então, inclusive, existe até uma matéria aqui na casa de outras legislaturas que indicam que essa inscrição na dívida seria por CPF. Independente do imóvel ser alugado ou ser propriedade da pessoa, estar vinculado ao CPF dessa pessoa. Que aí sim o CPF você tem como localizar. Ele não é transferível, ele é intransferível. Agora, outras questões também desses devedores é que os próprios proprietários alugaram o imóvel. Temos esses casos também, né? Imóveis que foram alugados, a água foi utilizada, o recurso foi consumido, mas aí então houve um distrato, um rompimento ou até mesmo uma finalização do próprio contrato de locação e a dívida permaneceu com o imóvel. Discutimos com o presidente e existe um ensaio também nesse sentido de colocar as dívidas para o CPF, uma maneira simples de você encontrar a pessoa que de fato está em débito com o DAI. Existe algum volume desses, lógico que estamos falando do recorte para 100 maiores devedores, dada a dimensão de 39 milhões de reais, relacionados a, por exemplo, a condomínios do Minha Casa Minha Vida, ou não estão neste conjunto de cobranças? Sim, eles estão. É uma situação também peculiar, como a gente já discutiu aqui na Câmara, em outras reuniões, até no plano, na SEI do Plano Diretor de Águas, foi discutido isso porque justamente os condomínios, eles têm uma forma particular de serem gerenciados porque não há cobrança de condomínio. Ou melhor, há cobrança de condomínio, mas não há a dívida individualizada. Isso é um grande problema para receber, já que se uns pagam, outros não, por ser um recurso essencial, dificilmente o DAI cortará do condomínio. Então aí se arrastam dívidas e muitos dos condomínios têm aqui o nome registrado como um dos devedores, né? E infelizmente vai ter que haver um debruçar sobre isso, uma discussão mais apurada sobre de que forma fazer essa cobrança e como recuperar esse crédito. Mas a resposta é sim. Vereador, também na área de transparência, mas num outro caminho, o senhor é autor de um projeto de lei que foi aprovado já em primeiro e segundo turno na Câmara Municipal de Bauru, que trata da questão de medicamentos. Qual a questão específica deste projeto, para quem está conosco na rádio, na TV Câmara, para ter ideia da abrangência desta proposta? Nós costumamos dizer que todo o ensaio, todo passo que é dado para a transparência, ele é bem-vindo. E a lei é boa para aquele que está nela. Para quem está fora da lei, a lei é um problema. Então, toda a transparência, ela dá legitimidade para o poder público trabalhar e, inclusive, mostrar as suas ações. A questão dos medicamentos foi movida também por conta da SEI e da Covid, e principalmente porque muitos moradores entravam em contato com o gabinete, explicando que ao chegarem nas farmácias do município, não encontravam os remédios para os quais as receitas deles indicavam. Para você ter uma ideia, um diabético que vá buscar um remédio e de repente ele saiu da sua casa, pegou um ônibus ou 2 ônibus, foi até a farmácia mais próxima ou a mais acessível para ele, chega lá, ele não tem esse medicamento e retorna para sua casa frustrado e naturalmente, com certeza, sem
a possibilidade do tratamento. Então, pensando nessas pessoas, pensando nesta situação, é que nós propusemos esta lei para que a pessoa, com um clique pelo celular, pelo notebook, tablet, computadores, possam acessar o site da Prefeitura e neste site conseguir saber em qual farmácia existe, se existe e se ele pode ir buscar. Então, a ideia sempre é facilitar a vida para o munícipe, a ideia é justamente criar menos desgaste, é o que nós não precisamos agora, são desgastes. Então, imagine a pessoa saiu da UPA com uma receita e ele faz uso do benefício da farmácia popular, ele vai até a farmácia do município e não tem como se tratar. Então, foi nesse sentido, simplesmente para dar a transparência e facilitar a vida do munícipe, que nós entendemos lançar esse processo, que os nossos colegas também entenderam, os nossos pares votaram, não houve emendas, porque o projeto está dentro daquilo que a gente imagina ser o mais enxuto possível, sabendo que existe também um projeto federal, né, uma lei federal que dá acesso a essas informações. Porém, é muito complicado acessá-lo. Então, trazendo para a nossa localidade, para a nossa região, uma ação mais simples, mais regional, resolveria este problema. Então, foi nesse sentido, de dar transparência e também uma resposta boa para aqueles que vão buscar os medicamentos nas farmácias. No caso do projeto de lei, nós estamos falando, obviamente, com maior ênfase aos medicamentos da listagem gratuita da farmácia popular. Sim. Tem uma logística de entrada nas unidades básicas de saúde, que deveriam fazer da atenção básica e disponibilizar esta informação para o contribuinte, o usuário, no dia a dia que se usa desse sistema. O senhor tem alguma exemplificação de casos de remédios que são de alta utilização, por exemplo, para quem nos ouve e assiste perceber da importância desse acesso à informação antecipada? Parece assim, parece folclórico, né? Parece muito simples, mas a maioria reclamava da falta de dipirona, para você ter uma ideia. Você sair de casa buscar um frasco de dipirona na farmácia popular e não encontrar, ou até na farmácia do município, que você mora mais próximo, você chega lá, dipirona não tinha. Há outros casos também, mas aí já é em nível estadual, que faltam os insumos, né? Os insumos para diabetes, como lancetas, a própria insulina. Então, no nosso caso municipal, dipirona seria o exemplo mais clássico. E entre outros também que a gente poderia citar. Agora, Bira, se a gente pensar em evolução e desenvolvimento, a gente que é do setor público, do ponto de vista das ferramentas de tecnologia de informação, para disponibilizar através de softwares, como você disse, diretamente no celular, para o sujeito não sair nem da unidade, nem de casa, em desvantagem, numa sessão legislativa você buscou alternativas, ouviu quem está fazendo isso em estágio mais adiantado que a gente, do ponto de vista de acesso às informações, e traz um detalhamento interessante sobre Mogi das Cruzes. Exatamente. Nós citamos ontem na sessão da Câmara, no dia 21, porque também temos um projeto de transparência para vacinas do Covid-19. E um dos nossos parceiros, o João Gabriel, que é nosso amigo, secretário adjunto de saúde da cidade de Mogi das Cruzes, em parceria com o prefeito da cidade, o Caio Cunha, que é também do Podemos, nos mandou alguns subsídios, mandou algumas matérias sobre esse assunto de transparência. Então, eu achei muito interessante, se você me permitir, eu posso utilizar aqui alguns itens que a Secretaria de Saúde de Mogi das Cruzes nos mandou, e é muito mais detalhado do que aquele que a gente tem aqui na cidade. Então, é possível? Sim, é possível. Para você ter uma ideia, o boletim Covid de Mogi das Cruzes, do Covid-19, ele estampa no seu primeiro banner o número de vacinados na primeira dose, o número de vacinados na segunda dose, os positivados,
os curados. E tem um dado interessante que eu acho que na nossa plataforma não tem, que são os doentes ativos. Eles têm um controle de quem está ativo com o Covid. Controle de contactantes, né? Exatamente. Um monitoramento com esse dado é muito importante. E nesse tempo de contaminação muito rápida, de contaminação exponencial, esse dado é muito importante. E lá consta, eles têm um controle para todos aqueles que estão positivados. O número de óbitos, por ser uma cidade equivalente a Bauru, com 450 mil habitantes aproximadamente, eles têm 1.308 óbitos. É um pouco a mais do que a gente registrou ontem, que até a última atualização que eu tinha estava em 1.009 mortos. Isso. 1.009 era a última posição que eu tinha. Dentro desse modelo de transparência, a prefeitura também ela providenciou o número de doses que ela recebeu na primeira dose e a segunda dose. E tem mais informações. As vacinas que foram aplicadas, total das vacinas aplicadas na primeira e na segunda dose, com um gráfico linear, gráfico de pizza, o público-alvo que foi vacinado na primeira dose e na segunda dose. Então, assim, são indicadores são ferramentas importantíssimas. Hoje nós conversávamos na semana passada com um empresário da cidade, e o empresário trabalha simplesmente com indicadores. Então os indicadores hoje são um fator preponderante, não dá para desperdiçar, é relevante você ter indicadores para poder cuidar de uma pandemia. Então, a gente vai disponibilizar, inclusive, para os nossos colegas aqui, por faixa etária, sexo, enfim, são muitos dados, a proporção por sexo. Então, são dados importantes que você consegue mapear e trabalhar melhor, inclusive, para poder combater a pandemia. Ferramenta de gestão. E transportado isso para o nosso início do bate-papo, para o projeto de lei já aprovado, como eu lembrei, em primeira e segunda discussão em plenário para medicamentos, você tem controle de estoque, uso, regiões por cidade, sexo, idade e quem está dentro do programa para poder acompanhar. Exatamente. Então, se você tem uma ferramenta dessa, não vamos dizer que todos tenhamos as respostas, mas você tem como trabalhar essas respostas. Por isso a gente fez também o outro projeto da vacinação, que inclusive espera a promulgação por parte da prefeita. Nós já conversamos com o secretário de saúde e também com a prefeita a respeito disso, para implantação dentro do mecanismo do site, da informatização da prefeitura. São ferramentas, Nelson, são ferramentas que eu acredito que nos dias de hoje nós não podemos de modo algum abrir mão. Miriam, muito obrigado de atualizar conosco aqui. A gente reforça sempre a nossa missão pública de trazer a atualização dos dados e acompanhar pela Rádio e TV Câmara a representação popular através dessas ações. Eu que agradeço, é um prazer sempre estar prestando conta do nosso mandato. Contamos que essa pandemia acabe logo, que todos sejam vacinados, que haja uma imunização maior para todos, que Bauru volte a crescer, porque Bauru merece o melhor. E as nossas orações é para que Deus abençoe Bauru, que Deus abençoe todos nós. Muito obrigado. E você que nos acompanhou pela Rádio e TV Câmara já sabe, você tem todo o conteúdo de todas essas gravações aqui com os vereadores e os trabalhos nas comissões internas, além das audiências públicas, na íntegra, para você assistir a hora que você quiser, na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos. Cuide-se e até mais.